Boa noite para você que assiste a Rede Vida de televisão. Começamos agora a terceira edição do programa Diálogo dos Bispos, Assembleia Geral 2022. E o diálogo de hoje acontece diretamente aqui do Rio de Janeiro, com a presença do cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese aqui do Rio, Dom Antônio Luiz Catelã, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, e Dom Gilson Andrade da Silva, bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Agradeço imensamente a presença dos senhores aqui nesta noite. E antes de começarmos o nosso diálogo, eu já vou passar para você que está aí em casa o WhatsApp para que você também possa participar conosco. O número é DDD 21 3231 3560. 3231 3560. Você aí de casa pode participar dando a sua contribuição, fazendo a sua pergunta, para que os bispos possam esclarecer tudo o que está se passando na 59ª Assembleia Geral da CNBB, que está na primeira etapa e ocorre de forma totalmente online. Hoje foi o terceiro dia de Assembleia, que vai até sexta-feira, e vale lembrar que também vai ter uma segunda etapa da Assembleia, que vai ocorrer de forma presencial em Aparecida. Vai ser do dia 29 de agosto até o dia 2 de setembro. Então, antes de começarmos aqui, mais uma vez agradeço a presença dos senhores e passo a palavra para o nosso cardeal Orani João Tempesta, que vai falar um pouco, são vários temas que são tratados ao longo da Assembleia. O tema central é Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. E hoje ele vai contar para a gente um pouco sobre os temas tratados. Ele, Dom Catelã, Dom Gilson. Muito boa noite, Natália. Boa noite, Dom Catelã. Boa noite, Dom Gilson. Boa noite a todos aqueles que nos veem pela Rede Vida de televisão, nos ouvem pela Rádio Catedral, também nos acessam pelos canais de Facebook e YouTube, que transmitem simultaneamente esse momento. Inclusive, o WhatsApp que a Natália anunciou é um número meio diferente, mas é sim o WhatsApp. Claro que você precisa despertá-lo primeiro, colocar um oi, e depois lá tem as várias opções que você deve colocar então o programa ao vivo, que está acontecendo. Ele enviar justamente a sua pergunta, a sua contribuição de ideias, o seu esclarecimento que possa pedir em relação a isso. O WhatsApp da Rádio Catedral, que são várias opções possíveis, então sempre no programa ao vivo, a escolher um desses números aí. E é uma alegria poder estarmos aqui para poder também partilhar um pouco da nossa 59ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. Como já foi dito, essa Assembleia acontece de duas maneiras. Acontece nessa semana, começou segunda-feira, vai até sexta, de forma presencial, assim, à distância. Nós estamos cada um na sua diocese, na sua casa, e participando dessa Assembleia Geral Ordinária. E uma segunda fase, segundo momento, será presencial em Aparecida, será no final do mês de agosto, comecinho do mês de setembro, na última semana de agosto, primeiros dias de setembro, enquanto não teremos as votações também, que segundo aquilo que são os estatutos da CNBB, necessitam de estarem presencialmente lá as pessoas e os padres e também os bispos para votarem. Portanto, é um momento muito importante de encontro. Estamos encontrando de longe, em setembro, de agosto, setembro, vamos encontrar presencialmente. E, como já foi dito, o tema geral é a Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Para vocês saberem, nós temos nas assembleias temas prioritários, são 6 temas prioritários, temos temas diversos, e essa é a primeira lista, Temos 30 temas diversos, que depois, no primeiro dia, teve vários acréscimos, 4, 5 acréscimos para os temas diversos, depois temos reuniões reservadas, reuniões dos regionais, hoje tivemos uma reunião do regional, inclusive, temos as mensagens ao Papa, ao prefeito da Congregação, para os bispos, ao povo brasileiro, e várias observações em vários assuntos. Portanto, são muitos assuntos a cada dia. Nós temos a missa na capela da CNBB de Nossa Senhora Aparecida, às 7 horas da manhã, que inclusive a Rede Vida de televisão gera imagem e som
para toda a rede de televisão, rede de rádio e também para as mídias digitais. E depois das 8 ao meio-dia, a primeira sessão, né, que nós temos aí os vários assuntos sendo discutidos, e os bispos e arcebispos vão participando de onde estão, dos vários assuntos. Alguém expõe o assunto e tem a participação. E depois, à tarde, das 14 às 17 horas, a segunda sessão do dia. E depois, à noite, das 19 horas em diante, são os encontros das várias comissões. Ontem, por exemplo, eu estive na comissão de comunicação. Começou às 19 horas, foi até às 21h30. Então, são dias intensos de participação, de grandes encontros. E hoje, por sinal, nós tivemos assim o tema central do dia de hoje, né, que é justamente, né, o tema sobre a sinodalidade, igreja sinodal, comunhão, participação e missão, com os vários temas, ou seja, escutar, discernir e agir, né? Foi o tema que foi discutido hoje, inclusive o regional também, os regionais tiveram reuniões depois em separado, em salas, Zoom, separadamente, para discutir também como aplicar isso nas novas diretrizes, né, gerais da evangelização da igreja no Brasil. E depois disso, nós tivemos também muitos outros assuntos, como tivemos sobre a campanha da fraternidade, campanha para a evangelização, tantos assuntos. São 30 assuntos, são bastante assuntos a cada dia. Tenho certeza que Dom Gilson e Dom Catelã têm muito a contar também sobre as suas impressões e sobre o que está acontecendo. Dessa forma, também a Rede Vida de Televisão leva para você aquilo que realmente acontece na Assembleia dos Bispos, ou seja, nós estamos participando, estamos vendo, ouvindo e participando, e podemos partilhar da beleza, da riqueza da igreja, que nessa diversidade tão grande, nós vamos aprofundando vários assuntos, sem dúvida. Nós vemos, por exemplo, a diversidade de situações, norte, sul, leste, oeste, cada um trazendo as suas preocupações, as suas realidades, e essa beleza dessa diversidade de realidades que nós vemos depois é retratado nas decisões, nas orientações que nós temos. Creio que um assunto muito importante, que só vai concluir na Assembleia Presencial no final de agosto, é sobre a nova tradução do Missal Romano, a tradução da terceira edição típica, né? Nós já estamos aí com textos já prontos, revisados, estamos votando virtualmente, mas depois a votação presencial acontecerá, né, justamente em final de agosto, começo de setembro. Se Deus quiser, teremos aí a tradução aprovada e depois da reconhecimento de Roma, podemos publicar o novo missal, a tradução, né, da terceira edição típica do missal, que é um assunto muito comentado também e muito cobrado também, né? Mas passamos então para os nossos irmãos bispos aqui. Dom Gilson. Passamos a estar aqui também nesse diálogo, nessa noite, querendo compartilhar um pouco com todos vocês aquilo que temos vivido nas nossas assembleias, nessa assembleia. É sempre uma experiência muito bonita da comunhão entre nós bispos e também de enfrentar os grandes temas da ação pastoral, da vida da igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo. E como o Dom Orani já acenou, hoje o tema que nós trabalhamos é o tema da Assembleia, mas para trabalhar esse tema a gente retornou às antigas, que não são antigas, são as válidas diretrizes que fizemos na Assembleia de 2019, válidas até 2023, que tem também como foco central as comunidades eclesiais missionárias. A gente, nas diretrizes que estamos aí procurando colocar em prática, temos presente a necessidade de que hoje a missão da igreja, ela precisa ser uma missão de proximidade das pessoas. A igreja precisa estar no lugar onde as pessoas estão mais próximas delas, e esse trabalho deve ser feito a partir da realidade daquilo que nós, como igreja, temos vivido. Então, hoje também fizemos uma reflexão sobre como está o andamento dessas diretrizes. A gente viu que, com a pandemia, a gente ficou um pouquinho prejudicado, né? Porque praticamente fizemos as diretrizes no ano seguinte começou a pandemia, então se procurou, de alguma forma, colocar os pilares, né, os pilares que são propostos
da palavra, do pão, da missão, da caridade, está se tentando, não é, colocar em prática, porém a pandemia trouxe alguma dificuldade. E a pergunta que a gente tem feito hoje, né, sobretudo no trabalho que fizemos no nosso regional, nos regionais, é a pergunta acerca de se nós vamos fazer novas diretrizes em 2023, né, ou se continuamos com as mesmas diretrizes, procurando atualizá-las, porque também durante esse tempo o magistério do Papa Francisco foi enriquecido com outros documentos, com outros gestos também. Mas o tema da sinodalidade, né, é um tema bastante recorrente, porque nós estamos fazendo uma reflexão, toda a igreja no mundo inteiro, né, por causa do sínodo que vamos ter em 2023, e eu creio que Dom Catelan podia até falar um pouquinho para nós, né, desse tema da sinodalidade, porque muitas pessoas perguntam, né, o que é sinodalidade, né? E talvez a gente precisa realmente traduzir isso, talvez seja uma das coisas que primeiro precisamos explicar, né? Dom Catelan, como grande teólogo, de repente poderia nos ajudar também nisso, né? E Dom Catelan, além da questão da teologia sobre a sinodalidade, ele também ajudou como perito a elaborar as diretrizes anteriores, né? As diretrizes são importantes, ou seja, são os principais pontos, né, que os bispos do Brasil acham de importantes para refletir e para colocar em prática a missão evangelizadora. Ela começou como diretrizes pastorais, tornaram-se depois diretrizes evangelizadoras, que inspiram os planos de pastorais das dioceses e arquidioceses, que inspiram o nosso trabalho. De uma certa forma, eu creio que isso já é uma sinodalidade, porque nós consultamos a todos, temos assembleias paroquiais, assembleias diocesanas, para escutar e elaborar os planos de pastoral inspirados nas diretrizes. Portanto, o assunto é muito importante ver como as diretrizes atuais vencem no próximo ano, em 23, e já em 23 começamos a elaborar as novas diretrizes por 4 anos, não é? Isso vai inspirar depois toda a caminhada da igreja, tanto as dioceses como as paróquias. Por isso é muito importante aprofundar o assunto e ter em mente as orientações para depois que cada diocese, cada paróquia possa caminhar nessa mesma linha, na mesma comunhão que nos une. E Dom Catelan trabalhou muito nisso, né? Boa noite, Dom Orani. Boa noite, Dom Gilson, Natália. É um prazer partilhar aqui as reflexões que vamos fazendo. Dom Orani e Dom Gilson também estava na comissão anterior, na comissão de elaboração das diretrizes gerais de 19 até 23. E o Dom Joel, nosso colega aqui também, estava naquela geral. Exatamente. Agora nós estamos vivendo esse processo que se tocam duas movimentações bem amplas. Uma iniciada pelo Papa, com o tema da sinodalidade, né? Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, que é o tema da próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que ocorrerá em outubro do ano que vem. E o Papa quis começar de modo muito amplo, ouvindo todas as igrejas particulares, todas as dioceses, arquidioceses, prelazias do mundo inteiro. E a CNBB está também fazendo o processo de preparação em vista de avaliar as diretrizes atuais e preparar as próximas, ligando os dois elementos, deixando muito claro até nas 5 questões que foram apresentadas hoje pela comissão do tema central. Já a própria formulação das perguntas já dava a entender que é a revisão das diretrizes atuais na perspectiva da sinodalidade. Então, realmente, tem toda a razão a percepção de que é importante nós entendermos bem o que é a sinodalidade. Eu tive também a oportunidade de estudar bastante esse tema na Comissão Teológica Internacional, que publicou um documento sobre isso alguns anos atrás, um documento que se gastou 4 anos para elaborar. Então, o tema bastante foi limado em cada detalhe, né? Aqui, como os senhores estavam lembrando, nós temos uma prática, uma história assim, de muitas décadas, que a gente chamava de planejamento pastoral participativo, que chamava de pastoral de conjunto, e chama ainda. E isso já é sinodal, PPC, né? Já é sinodalidade. Já é, a gente planejar em conjunto, ouvindo os conselhos paroquiais, fazendo assembleias, fazendo escolhas juntos de prioridades, elaborando planos, tudo isso não é outra coisa senão
A existência dos isso já é a sinodalidade. Foram vários nomes, né? Prioridades, depois passou destaques, foram passando por várias etapas, né? Foram mudando os nomes, mas era sempre essa mesma realidade, discernindo aquilo que a igreja deve focar principalmente nos anos seguintes. E, às vezes a gente se engana pensando que a questão central da sinodalidade é repartição de poder, a divisão de poder entre o Papa e os bispos, entre os bispos e os padres, entre os padres e os leigos. Se a questão fosse a divisão de poder, propriamente, a gente não estaria bem no nível do que é espiritual, teológico, pastoral, estaria em outro nível. A sinodalidade, a questão chave dela é discernir. Discernir a partir da realidade, a partir da palavra de Deus, o que é que Deus nos pede como igreja para realizar nesses desafios, nessa realidade. Então, discernimento é a palavra-chave. Inclusive, agora com esse novo tema, falar de escutar, discernir e agir. Uma nova formulação foi colocada, né? Bem inspirado no Papa, né? O discernir está no centro. A escuta em vista do discernimento e o discernimento em vista da ação. Então, o centro é o discernimento. O Papa Francisco, uns meses atrás, falando bem espontaneamente, ele disse, olha, seria muito ruim que pensassem que discernimento é uma palavra da moda desse pontificado. Discernimento é uma das necessidades mais profundas da vida cristã e da vida da igreja. Uma coisa interessante também, várias vezes o Papa tem falado que sem o Espírito Santo, sem a adoração, não se pode haver sínodo. Ele falou, não haverá sínodo. Quer dizer, o que se pretende é discernir a voz de Deus, né, no contexto eclesial, no contexto mundial que nós estamos vivendo. É importante também entender essa dimensão, acho, mística, né, da sinodalidade. E hoje, então, nós temos, digamos, esse bom assunto, ou seja, sobre o sínodo, né, toda a questão da igreja sinodal, e, ao mesmo tempo, as diretrizes gerais que, no próximo ano, deverão ser adaptadas para os próximos 4 anos também, né? A perspectiva da sinodalidade, que o Papa tem insistido, é o tema do relançamento na missão. Por isso, me lembro muito bem, no Sínodo da Juventude, o tema da sinodalidade apareceu com esse adjetivo, sinodalidade missionária, no sentido de valorizar a riqueza que existe hoje na Igreja, não é? Creio que nós temos depois do Concílio Vaticano II, especialmente, uma consciência maior de que a Igreja é carismática, tem muitos carismas, muitos dons, muitos ministérios. Agora, todos eles são direcionados para a missão do anúncio de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo. Então, o tema da sinodalidade é um tema que também está relacionado com a missão. E daí vem também as comunidades eclesiais missionárias, né? Ou seja, a igreja missionária presente no meio do povo, né? Já chegou uma pergunta aqui que foi justamente a respeito desse tema, foi do Franklin de São Luís do Maranhão. Ele perguntou exatamente isso, o que é uma igreja sinodal? E aí eu complemento, né? Quais os passos, né, nós precisamos dar para vivermos essa sinodalidade dentro de nossas dioceses, né? Qual o papel do leigo também dentro disso? Muito bem, São Luís do Maranhão presente aqui. Então, era o assunto que o Dom Catelã estava justamente começando a falar, né? Provocando, né? Provocando os nossos telespectadores a refletirem também sobre isso. O que é uma igreja sinodal é a pergunta dele, né? A igreja, antes de falar do que é a igreja sinodal, a gente precisa ver a sinodalidade. Essa palavra tem vários significados. Ela significa um estilo de vida da igreja, o jeito da igreja ser fraterna, onde as várias pessoas, por causa dos sacramentos, batismo, confirmação, eucaristia, ordem, matrimônio, têm a comunhão na mesma fé, mesma esperança, mesma caridade, mas tem uma diversidade muito grande. E essa diversidade é uma riqueza que precisa ser preservada, valorizada, mas todos juntos, embora com carismas, com vocações, com ministérios diferentes, todos temos a mesma missão de continuar o anúncio de Jesus Cristo e assim, de oferecer a todos a possibilidade de se encontrar com Jesus Cristo, experimentar a salvação em Cristo. Então, esse estilo é a base principal da sinodalidade, é o estilo sinodal. Para que isso aconteça, a gente precisa também de estruturas sinodais, claro.
Nós antes destacamos o aspecto espiritual, pneumatológico, discernimento, mas se a gente fica só nesses elementos espirituais, a sinodalidade também se evapora. Precisa ter estruturas, tem os conselhos de pastoral, conselhos de bens econômicos, administrativos, tem assembleias, tem assim, várias organizações onde as pessoas se encontram para juntas fazerem o discernimento e percebendo quais os rumos, quais as escolhas que devem ser feitas. Porque a Igreja do Brasil sempre teve essa tradição, né? De assembleias paroquiais, assembleias diocesanas, e também nós tínhamos muitos sínodos também diocesanos, né? Que é uma ampla consulta sobre a caminhada daquela paróquia, daquela igreja, daquela diocese, tudo mais, né? Então, há todo um clima de sínodo também na própria estrutura da igreja, né? Só que agora é um pouco diferente, né? O Papa quis um sínodo dos bispos sobre a sinodalidade da igreja, essa escuta, né? Esse discernimento, né? A palavra talvez seja, entre aspas, nova, porque não é nova, não é? Mas no nosso uso como igreja é novedosa, não é? Mas a realidade da igreja já é sinodal, não é? Nas estruturas, nas assembleias, nos conselhos, quer dizer, a gente já vive isso. Temos que aprofundar ainda mais. Uma igreja sinodal é isso, é uma igreja que vive valorizando a sua vida fraterna e os momentos que tem de encontro e de discernimento, de escolhas em vista das tomadas de decisão. E ao mesmo tempo que se toma a decisão juntos, todo mundo se empenha naquela decisão que foi tomada junto, de tal maneira que aquilo que, depois da ressurreição, quando Pedro diz, eu vou pescar, os outros disseram o quê? Também nós vamos contigo. Não precisa nem convidar. Nós vamos contigo, sabemos que é importante evangelizar, é importante a missão. Rede Vida apresenta o Diálogo dos Bispos sobre a Assembleia Geral da CNBB, que está na 59ª edição. Aqui está o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio, Dom Luiz Catelã, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, Dom Antônio Luiz Catelã, e Dom Gilson da Silva, bispo da Diocese de Nova Iguaçu. Nós já temos as perguntas aqui chegando pelo WhatsApp, e a próxima pergunta é do padre Carlos Silva, aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta para o Dom Catelã. Dom Catelã, faz algum tempo que vemos o tema da sinodalidade vir tomando corpo no âmbito da Igreja Latina, de modo especial a partir da nova organização dada pelo Papa Francisco ao Sínodo dos Bispos. No entanto, na tradição oriental, ou seja, nas diversas igrejas em comunhão com a sede Roma, sui iuris, essa realidade da sinodalidade é forma de vivência, de comunhão e de corresponsabilidade experimentada de forma eficaz ao longo da história. Neste sentido, de que forma a Igreja Latina pode enriquecer-se com essa experiência fecunda da Igreja no Oriente? Olá, Padre Carlos. Se eu não me engano, a primeira vez que Papa Francisco falou sobre sinodalidade, ele falou justamente referindo-se à experiência das igrejas orientais, católicas, ou das igrejas ortodoxas, que sempre tiveram o sínodo como um órgão de governo. Depois disso, as referências ao comparativo com as igrejas, quando a gente fala de igrejas orientais, igrejas ortodoxas, nós estamos falando do cristianismo, como ele se estruturou e se organizou nas regiões mais orientais, na Ásia, e na Turquia, na Palestina, norte da África, e lá o patriarca, que é o equivalente, assim, numa região bem menor, mas ao que é o Papa, para nós, é a autoridade deles, máxima, tem um sínodo que participa do seu governo. Só que, diferentemente do que está sendo proposto e do que é a nossa tradição aqui no Ocidente, de sinodalidade, lá a sinodalidade é restrita aos bispos. Só bispos são membros daquele sínodo e só eles participam do discernimento e da tomada de decisão. O que o Papa Francisco está querendo, embora no sínodo dos bispos, são os bispos formalmente que são membros, embora haja outros participantes, outros assessores, ouvintes, e que podem até usar a palavra, mas são os bispos que votam. Mas não é só a isso que o Papa Francisco se refere quando ele fala de sinodalidade. Ele tem falado de uma sinodalidade muito mais ampla
sobretudo aquela que toma forma nas nossas dioceses, nas igrejas particulares, com suas comunidades paroquiais e outras formas de comunidade. O Papa Francisco insiste que a sinodalidade parte de baixo e tem que ficar ligada ao baixo. Com isso ele indica assim, o dia a dia da vida da igreja. Então a proposta sinodal de Papa Francisco é muito mais ampla do que a da tradição oriental. Porque inclusive o Papa fala da igreja sinodal, né? A igreja sinodal, o modo de ser igreja, né? Fala de comunhão, fala de participação e de missão. Exato. Comunhão enquanto unidade, de participação, em que todo mundo se corresponsabiliza e participa, e de missão. Acho que é bem claro a questão que o Papa coloca. E é claro, o Papa Francisco, toda a sua vida de padre, de bispo, de arcebispo, de cardeal, trabalhou na América Latina, na Argentina, bem dentro do nosso contexto, que nós conhecemos muito bem, em matéria de participação, das pessoas que participam, se corresponsabilizam, tudo mais. E justamente essa experiência que ele traz consigo, né, que iluminando também seu trabalho, foi também que ele quis também agora ter um sínodo dos bispos sobre a igreja sinodal, né, onde as pessoas realmente sentem com a igreja, participar, né, sentir com a igreja, sentir que você faz parte da igreja. Ao mesmo tempo você está em comunhão, está em unidade, você sente e sabe da unidade com a igreja e te leva a essa missionariedade. Nós vamos contigo. Padre Carlos Augusto Silva também mandou outra pergunta. Quais são os principais obstáculos ou medos para a vivência de uma verdadeira sinodalidade na Igreja Latina? E uma última pergunta. Após as consultas paroquiais e arquidiocesana, quais os grandes desafios que saltaram aos olhos no âmbito da Arquidiocese do Rio? Bom, então esse caso é bem para o Rio de Janeiro, né? Mas, na verdade, o que nós colocamos foi que depois dessa consulta ampla que nós tivemos sobre as perguntas que vieram do sínodo, nós tivemos essa oportunidade de escutar todas as paróquias, todos os movimentos, todas as comunidades, também outras igrejas cristãs, também os não cristãos. Tivemos boas contribuições de todos, né, todas as várias situações, e isso tudo foi resumido e mandado para a CNBB, e vai resumir e mandar para a Santa Sé. Isso aí é a questão, né, que é o trabalho que nós tínhamos que fazer. Porém, nós tivemos um passo a mais. Nós quisemos que, além desse trabalho que foi enviado, nós pudéssemos estudar aquilo que foi discutido aqui no âmbito da Arquidiocese para pensar alguns assuntos mais importantes, não é? E, justamente, nós estamos nesse momento, ou seja, depois de termos resumido e mandado para a CNBB, agora chegou a Semana Santa, chegou o tempo da Páscoa, chegou esse tempo todo agora a Assembleia Geral da CNBB, em que não tínhamos tempo de conversar mais sobre isso. Mas esse é o segundo assunto, que temos que ver o que nós vamos pensar de todo esse trabalho que foi feito em toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tinha já planejado ter um grande censo, antes, né, antes da pandemia. Estávamos já em relação com a PUC, já com todo o trabalho da PUC de censo, para poder ver um pouco a igreja, as paróquias, etc. Mas chegou a pandemia, mudou toda a programação. Como chegou o sínodo, vamos aproveitar as respostas do sínodo para pensar quais são os principais assuntos. Esses assuntos principais ainda não foram pensados. A gente pode muito verificar que é a questão da evangelização, da proximidade, de termos pessoas próximas das suas comunidades, de poder levar as pessoas a encontrar-se com Jesus Cristo, além dos problemas de violência na grande cidade, além da questão, muitas vezes, né, da dificuldade de locomoção, da questão da pobreza, que são as questões sociais, juntamente com as questões doutrinais e catequéticas, né? Talvez, Dom Morani, o desafio de uma formação em vista da participação sinodal seja um outro, pelo menos pelo que eu que participo da equipe de síntese, pude começar a vasculhar já, esse tema da formação em vista da sinodalidade é um dos que se destaca também. Talvez Dom Gilson possa comentar como foi lá. Nós estamos ainda no processo, né, porque esse processo ainda está em curso. A resposta nós devemos devolvê-la para a CNBB até julho, né? Na Diocese. Nós já adiantamos um pouco. Pois é, o Rio de Janeiro já vai na frente, né? Mas, de fato, nós também já praticamente encerramos o trabalho, estamos na fase das sínteses, né? Mas uma
realidade que a gente tem percebido que pode ser um obstáculo, né, nessa compreensão de uma igreja sinodal é a própria renovação das lideranças nossas, né, das lideranças que nós temos de pastorais, de grupos, de movimentos, de comunidades, né? Quem sabe nós estamos acostumados a trabalhar de um jeito que a gente pensa que funciona, não é? E é preciso essa conversão. Acho que o tema está muito ligado com o desafio da conversão pastoral, da conversão missionária, que a igreja de fato precisa enfrentar, né? O Papa Francisco, com muita frequência, diz que o que mais atrapalha a dinâmica pastoral da igreja é aquilo do sempre se fez assim, né? E isso eu vejo que é um obstáculo, né? Entrar nessa nova compreensão de que precisamos uns dos outros, né? No fundo, o exercício da missão não dá para apenas uma pastoral, um movimento, um grupo realizar, mas entender que os grandes desafios que nós estamos enfrentando, e é bom também identificar quais são os grandes desafios hoje para a evangelização. Um dos grandes desafios é a questão cultural, né? Nós não temos uma cultura mais cristã, né? Já há muito tempo isso foi superado. E devemos continuar anunciando a boa nova do reino de Jesus para o mundo. Precisamos de todas as forças, né? Então, como fazer, né, para que nós compreendamos que todos têm valor, né, e todos são importantes na missão. Então, às vezes, a renovação das lideranças, eu penso que é uma dificuldade, Padre Carlos, né, que a gente precisa enfrentar também. Nesse sentido, acho que Dom Catalã acenou para uma questão importante, que é a formação, né? E além disso, também a questão de uma má compreensão da sinodalidade, né? Como se, digamos assim, a opinião da maioria resolvesse o problema e não o discernimento da vontade de Deus e do plano do Senhor, não é isso? Que é uma das dificuldades também, né, que se coloca na má compreensão da sinodalidade, né? E Papa Francisco insiste bastante nisso, né, Dom Arani? Em várias ocasiões ele vai a esse ponto e diz: não se pode confundir sinodalidade com parlamento, não se pode confundir sinodalidade com quem tem maior em suas mãos os meios de comunicação e pode formar a opinião dos outros. Porque não se trata na sinodalidade de alguém convencer o outro, mas de juntos chegar à percepção da vontade de Deus. Discernimento, né? Exatamente. É o discernimento, não é a formação da maioria por acordos. No campo político é válido fazer acordos. Então a gente fecha com vários outros partidos nesse ponto, depois a gente vota com eles no outro assunto. Então é assim que a política vai sendo feita. Mas diferentemente disso, a sinodalidade não é assim. Não é nós fazemos o acordo para que agora eu ganho, depois você ganha. Não se trata disso. Trata-se de servirmos a Deus, de buscarmos a vontade de Deus. Então é algo que está acima de nós no final das contas. Outro parâmetro, né? Nós não podemos fazer isso com esse tipo de ideias e de mecanismos da sociedade, mas sim com a ação do Espírito Santo. Aí está o desafio. Temos mais perguntas aqui do Rio de Janeiro, dessa vez do Vitor. Boa noite. Quais alterações estão sendo previstas para o missal romano nessa Assembleia? O que está sendo proposto para a Igreja nesse ano eleitoral? Bom, então podemos colocar. Bom, com relação ao missal, é um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos de tradução da terceira edição típica do missal, né? Em muitos países isso já aconteceu. Portugal começou a entrar em vigor agora, né? Isso. Em outros países já fizeram essa tarefa e nós no Brasil estamos concluindo, né? Precisamos da Assembleia Presencial para poder votar, não é? A última votação. Sobre os últimos textos, mas isso já em várias assembleias, né? Eu sou bispo há 11 anos, eu me lembro que em várias assembleias a gente foi votando os diversos textos do missal romano. Novidades, eu creio que se melhorou bastante a tradução dos textos, sobretudo com relação às orações eucarísticas, né? Dom Edmar nos falava que as orações eucarísticas eles aproveitaram também a pandemia, não é, que segurou a gente em casa para passar um pente fino naquilo que já tinham feito de tradução
e, segundo nos disseram, e a gente também já pôde constatar, as traduções estão bem mais fiéis ao texto latino e traduzidas de uma forma também que corresponde à fidelidade ao texto latino. E a própria questão da maneira de colocar o missal, né? Ou seja, primeiro a parte cristológica, né? Natal, Páscoa, tempo comum, depois a parte eclesiológica, os santos, Maria, tudo mais, de tal maneira que está bem distinto também dentro do missal. E na parte prática, quando tem, por exemplo, advento, ou então tempo depois da Páscoa e tudo mais, não se repete, não se tem aquela primeira, segunda, terceira semana, mas cada vez está toda completa justamente, cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, tudo mais, e não se volta atrás, como está aí uma questão de praticidade, né? E é claro, se engloba também os novos santos e beatos também, tanto universais como também nacionais, que até agora, né, porque cada dia tem novos também, né, já estão prontos também no missal, né? Pois é. Quando o Dom Edmar, que é o presidente da Comissão para a Liturgia e é o coordenador da Comissão para a Tradução dos Textos Litúrgicos, introduziu o assunto para nos apresentar, ele disse algo que a gente sabe, mas não com aquela formulação ficou muito bonito, muito adequado. O missal é o livro que garante que a oração da igreja esteja de acordo com a sua fé, que aquilo que estamos rezando é a famosa lex orandi, lex credenti. Exato. Né? Mas formulado desse modo, né, o missal como livro que é, de um certo modo, o guardião dessa ligação entre a fé e a oração. É muito interessante ele falar, digamos assim, que eles passaram, às vezes por causa de uma oração, passavam horas para ver qual que é a melhor tradução. E às vezes quando vem alguém, até por meio de comunicação, mudar a bel prazer, né, uma oração, um texto e tudo mais, dói no coração, uma coisa que foi muito bem rezada, pensada, tudo mais, e torna-se aquilo que é oficial, né, que não é para ser mudada a bel prazer de uma pessoa, mas sim aquilo que nós cremos, nós rezamos, né? Eu até pensava na bela exposição que Dom Edmar fazia, que a apresentação do novo missal pode ser também uma oportunidade de uma catequese litúrgica que o Concílio Vaticano II tanto desejou e pediu, não é? Que junto com a reforma litúrgica houvesse uma catequese litúrgica que atingisse todo o povo. Eu creio que a gente não fez muito essa tarefa. E eu creio que esse é um grande assunto importante, porque na questão do missal romano hoje tem muitas bobagens sendo faladas. Muitas questões, né, que se discutem assim por vídeos e palestras, etc., de pessoas que vão discutindo essas questões enquanto eles querem da beleza, da riqueza que está dentro do missal romano, né, que traz toda a tradição da igreja, que adapta tanta coisa e é muito bem pensado tanto na sua formulação latina como na sua tradução em português, né? Muito bem pensada. Temos mais uma pergunta. Dessa vez do diácono Adelino, da Diocese de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. Ele pergunta: como viver a comunhão e participação na sinodalidade da Santa Igreja em mundo onde a mentira ou meias-verdades querem se estabelecer como algo normal? Obrigado, peço a vossa bênção. Acho que os três podemos falar um pouquinho. Na dúvida que nós temos muitas falsidades e nós nos movemos entre vários pontos, estamos num tubo muito polarizado, sem dúvida. Mas sempre foi assim na história da humanidade. A igreja foi perseguida. Quando Jesus ressuscitou, pagaram os guardas para dizer que tinha sido roubado o corpo dele. Estavam dormindo e viram roubar, não é engraçado isso? News, mal feita, né? Porque estavam dormindo e viram roubar o corpo, né? Então, são coisas assim que sempre teve, né? Sempre teve isso, e, no entanto, os apóstolos eram só coração, uma só alma, né? Viviam essa comunhão entre si. Ou seja, aí está também um pouco que a vida é essa, mas o homem novo, aquele que nasceu de novo, ou nasceu do alto, torna possível viver essa comunhão, essa participação no meio das dificuldades. Como os jovens da fornalha, cheio de fogo em volta, cantavam os louvores de Deus. Ou seja, faz parte da nossa vida. Ou seja, nós só vamos ter a perfeição, a tranquilidade no céu. Enquanto caminhamos aqui, nós vamos sempre ter as flechadas de um lado e de outro, atacados sempre um pelo outro, mas passaremos fazendo o bem,
construindo pontes e fraternidade, porque estamos com o Senhor. Acho que é isso que um pouquinho a gente pode partilhar. E creio que também, nesse contexto, é bom valorizar a questão do diálogo, não é? Porque embora a gente se depara com uma cultura que talvez tenha essas dificuldades com relação à verdade, nós não podemos nos esquecer aquilo que Nosso Senhor nos disse: vocês são a luz do mundo, né? Vocês são o sal da terra. E sabemos que o testemunho do cristão é esse, é o da caridade, às vezes acolhida, às vezes não acolhida, mas é preciso dar o testemunho, né? Recentemente celebrávamos a Páscoa do Senhor e na Sexta-feira Santa, de novo, a pergunta de Pilatos: o que é a verdade, né? As pessoas têm hoje o interesse de conhecer a verdade? A gente, com caridade, com gesto também de diálogo, procura testemunhar aquilo que a gente é. Nem sempre vai haver a aceitação que a gente gostaria, né? Antes, quando estávamos falando sobre a sinodalidade, falávamos da importância de não ter um conceito errado de sinodalidade, de ter um pensamento correto. A comunhão também. A gente precisa de um pensamento correto sobre a comunhão. Porque se a gente for entender a comunhão como todo mundo pensando igualzinho dentro da igreja, aquela uniformidade, então aí começam tensões, disputas, brigas. O catolicismo sempre se caracterizou por uma pluralidade, por formas diferentes de entender as questões. Santo Agostinho deu sobre isso um princípio que é muito válido. A gente tem a mesma fé, a mesma caridade. No restante, a gente pode, a pluralidade, as diferenças, e isso enriquece. Então, não tentar impor um estilo único é que faz com que a igreja possa abranger pessoas tão diferentes, né? A unidade não é uniformidade, né? Não é uniformidade, e ao mesmo tempo nós temos que saber conviver com os diferentes, né? A questão dos fanatismos que é o grande problema, não sabe conviver com os diferentes, né? E acabam tendo várias violências, ou físicas, ou verbais, ou digitais, né? Quando não é capaz de achar que o outro pode pensar diferente e pode imaginar as coisas diferentes, né? Vemos hoje um tempo de muita intolerância, né, em todos os tipos. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso diálogo com os bispos sobre a Assembleia Geral da CNBB. Então, eu peço aos senhores que comecem, por favor, a fazer as considerações finais a respeito de tudo que foi dialogado hoje. Por favor. Tá bem, começamos comigo. Agradeço muito a oportunidade, né, de poder partilhar um pouquinho dessa 59ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, toda a organização da presidência, secretário-geral, enfim, tudo aquilo que tem acontecido, toda a partilha que também os irmãos bispos têm colocado, né, têm partilhado na diversidade de situações, né? Embora à distância, estamos agora em online, cada um está na sua casa, na sua diocese, mas nós sentimos muito unidos no meio da diversidade de opiniões, de ideias, porque é isso que enriquece, né? Enriquece a nossa vida. Quantas coisas que nós vamos vendo que o outro pensa diferente, em alguns aspectos que não são essenciais para a vida cristã, mas que é importante que nós saibamos respeitar e, ao mesmo tempo, considerar, e, ao mesmo tempo, que nós possamos levar adiante tudo isso, mas, em tudo, amando-nos uns aos outros, querendo bem um ao outro, e nos dando as mãos um para com o outro, em todos os aspectos, né, daquilo que é necessário para que nós testemunhamos ao mundo que o centro da nossa vida é Jesus Cristo. A experiência das assembleias gerais dos bispos sempre tem essa experiência bonita. Nós tínhamos sempre presencial, agora online, também nos dá a mesma sensibilidade, a mesma sensação da beleza da comunhão. Uma coisa bonita nessas nossas assembleias, nesses últimos tempos, é a participação também dos fiéis, das outras realidades da igreja também, através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação aproximaram os temas, os debates, os assuntos, e creio que também puderam interessar a todo o povo de Deus a Assembleia dos Bispos. E é bom poder contar com essa sua comunhão, proximidade e, sobretudo, oração, porque o que precisamos numa Assembleia como essa é da ação forte do Espírito Santo
e da parte de nós bispos a abertura do coração para acolher aquilo que nosso Senhor quer que nós, como pastores, ajudemos a igreja nesse tempo desafiador, novo, mas tempo de graça que nós estamos vivendo. Eu, como consideração final, não vou mencionar nenhum tema, mas um aspecto que era um grande enriquecimento nas assembleias presenciais em Aparecida, embora lá eu colaborasse como assessor, que eram aqueles momentos litúrgicos, principalmente a celebração da Santa Missa, transmitida diariamente, e que os fiéis, inclusive, procuravam ficar assistindo para ver se enxergavam o seu bispo lá, mas era um momento muito denso, muito importante, que terminava envolvendo o Brasil todo, as nossas comunidades. E que nessas realizações mais à distância, participação remota, isso se perde, mas que podemos e confiamos na oração de todos vocês, pela boa realização da Assembleia, para que vivamos essa experiência de comunhão no colégio episcopal, no grupo de bispos, e que isso possa se refletir também na comunhão entre as nossas igrejas. Dom Orani, Dom Gilson, Dom Catelã, muitíssimo obrigada pela participação. Agradeço a você também que nos acompanhou, que participou. Esse foi o Diálogo dos Bispos, Assembleia Geral 2022.